Gente, eu tô indignada, tem sido super punk, né? Aliás, ano de eleição a gente já sabe que é assim, né? A gente já até espera todo tipo de baixaria. Mas esses últimos dias têm sido pra lá de movimentados, né? Aquele candidato que eu não gosto de falar o nome, porque todas as vezes que a gente cita e que a gente fica mencionando o nome desse cara na internet, principalmente nas redes sociais, isso contribui de forma significativa para o aumento da popularidade dele. Porque os algoritmos começam a funcionar daqui e dali e de repente a gente pensa que está fazendo uma coisa e a gente está cometendo um desserviço, fazendo com que ele seja mais e mais conhecido. Então, mas você sabe de quem eu estou falando, é ele mesmo. Então o grupo foi atacado, um grupo de mulheres que estavam contra ele. Mas quando a gente fala que estávamos contra ele, não é contra ele querendo vê-lo morto, contra ele querendo dar uma facada, se bem que ele levou uma facada, né? Mas não foi da gente. A gente não deseja nada de mal para ele, embora ele tenha desejado para Dilma, né, a nossa antiga presidente, que ela morresse infartada, que ela morresse com câncer, né? E se você realmente acompanha as coisas que têm acontecido no cenário político, você sabe que isso que eu estou dizendo é verdade. Se você está meio por fora, joga lá no Google que você vai cair nesse vídeo, em que ele fala essas barbaridades. Então eu acho que o exercício da cidadania é essa coisa do respeito às opiniões, ainda que divergentes. Então eu tenho o direito de não votar nele, eu tenho o direito de acreditar em outro candidato, ter um outro ponto de vista, e eu não vou ficar chateada se você pensar exatamente igual a mim ou se você pensar exatamente diferente. A questão toda é que a grande resposta tem que ser nas urnas. A gente não pode ficar se degladiando nas redes sociais, um xingando o outro, baixaria, ameaças. Várias foram ameaçadas de morte, exposição da família, de fotos das pessoas. Tudo porque tem aqueles cabos eleitorais, né, da internet, aqueles militantes fanáticos loucos que acham que a coisa se resolve desse jeito. E não é. E essa coisa de defensor da família arrebanhou vários, né, pais de família, várias mães ligadas à moralidade, gente de bem, que são defensoras da família, né? Mas eu acho que a família, ela é muito mais do que essa coisa de regras, regras, regras. Para começar, uma família tem que ser baseada no amor. Amor. Isso tem que ser a base da família, porque quando você passa isso para os seus filhos e para as outras pessoas que estão à sua volta, você está construindo uma família com bases sólidas. Ah, Jussara, eu tô vendo tanta pouca vergonha por aí, esses candidatos estão apoiando tudo que não presta, no meu tempo não tinha isso. Tinha sim. Desde lá de 1900 e bolinha, sempre existiu de tudo. E o que me espanta é que as pessoas que se dizem mais defensoras da moral e dos bons costumes são as que mais, sabe, aprontam por aí. Porque aquele maravilhoso pai de família, aquele homem hétero, né, aquele... Gente, ele para a travesti no meio da rua e sai com a travesti. Eu ouço, eu vejo várias pessoas falando isso, que os que mais procuram as travestis são aqueles senhores, pais de família, pessoas respeitáveis, gente da sociedade. São esses que param as travestis no meio da rua, né? E eu penso assim, se você é tão a favor da família, você não pode ter amante. Se você é tão a favor da família, você não pode ter duas famílias, você não pode deixar de dar pensão para o seu filho. Se você é tão a favor da família, você tem que recolher os seus impostos direitinho, porque você não pode ser uma pessoa desonesta. Você quer tudo certo, você é defensor da moral, então que você seja certo sempre. Que você não bata em mulher, né? Que você não agrida pessoas da sua família, pessoas desconhecidas. Então é muito fácil se colocar numa posição de superioridade e levar uma vida bem suja por debaixo dos panos. Então vamos falar de uma outra questão, minorias. Nem são minorias, porque hoje em dia, né, falar que negro é minoria é sacanagem. 54% da população é negra, então que minoria é essa, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, quando você apoia um candidato que coloca o negro como um cidadão de segunda classe, quando você vota num cara que vê a mulher como um ser inferior, quando você vota num cara que é totalmente homofóbico, você está fazendo com que o mundo que você vai deixar para o seu filho seja um mundo infinitamente pior. E vamos falar dos índios também?
que são extremamente sofredores, porque desde que os portugueses chegaram aqui no Brasil, a única coisa que se tem feito com relação a eles é retirar todos os seus direitos. Então, não existem, sabe, leis específicas que zelem pela população indígena. Existem promessas, né? É o tempo todo promessas. E eu penso o seguinte: a partir do momento que você é militante e que você diz lutar por algo que vai melhorar o país, você não pode apoiar esse tipo de política. Você não pode apoiar esse tipo de pensamento. Porque um dia isso tudo vai se virar contra você. Eu não estou falando de religião aqui não, tá? Mas tem muitos evangélicos que estão apoiando esse senhor. Gente, Deus deve estar olhando lá de cima, morrendo de vergonha de vocês. Da vergonha que vocês estão... Dá água. Bolsonaro me jogou uma macumba. Ai, até engasguei. Como é que pode? Comentamos. O negócio tá bravo. Mas vou continuar o vídeo. Pera, deixa eu só beber essa água. Voltamos à programação normal. Não estou falando de religião, mas esse senhor tem ido nas igrejas evangélicas e tem sido holofotada veementemente pelos líderes, né? Por pessoas que deveriam estar preocupadas em levar o povo a Deus, em falar de amor, em falar de esperança, mas não. Esse povo só fala em dinheiro, né? É o tempo todo pedindo dinheiro, 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 e em época de eleição, fazendo a igreja se tornar um grande curral eleitoral, empurrando os candidatos que lhes são convenientes. Então, se você é evangélico, não pense que você está ali militando em favor da causa divina quando você grita a todos os quatro cantos que você vai votar nesse cara. Na verdade, o evangelho que a gente tem visto ser praticado é um evangelho completamente diferente do que Jesus nos ensinou e do que diz a Bíblia, né? Vamos colocar a verdade à tona, porque as pessoas falam, bandido bom é bandido morto. Tá, tudo bem, seu ponto de vista, né? Mas como é que você diz que é crente, meu amor? Se Jesus fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então você se quer morto, você se deseja o mal, então por que você deseja mal ao próximo? A questão é que a Bíblia se tornou conveniente só em algumas partes, né? Quando é para atacar a comunidade LGBT, aí não, vamos citar a Bíblia. A parte de amar vamos pular, né? E eu acredito que realmente o Estado tem que ser laico. Ele tem que ser laico. Tem uma série de coisas que eu, como evangélica, não faço e não pratico na minha vida, tá? E não tenho o menor desejo de praticar. Então tem certas coisas que eu não fiz, não tenho vontade de fazer e tal, mas eu acho que as outras pessoas não são obrigadas a ter o mesmo estilo de vida que eu. Elas não são obrigadas a dançar a mesma dança que eu danço, porque elas têm o direito de serem quem elas são. Então, se você dança funk, vai pra balada, se você bebe, se você fuma, isso não vai fazer com que você seja menor do que eu, menos importante, tenha menos voz, sabe? Então, eu acho que todas as vezes que a gente diz que está lutando por um Brasil melhor, né, que tem vários slogans falando isso, que a gente está lutando por um Brasil melhor, a gente não pode lutar só por um Brasil melhor pra gente, tá? O Brasil tem que ser melhor para todo mundo, da melhor forma que ele puder ser. Ele tem que ser igualitário. As diferenças sociais, elas têm que ser minimizadas. E do jeito que estão fazendo por aí, a gente está num abismo social e econômico que eu não sei para onde vai nos levar. A gente precisa ficar atento para votar certo, para não cometer os mesmos erros do passado, porque talvez, aliás, com certeza nós pagaremos muito mais caro do que já pagamos. A questão é que às vezes todo mundo olha só para o seu próprio umbigo. Eu fico vendo uma coisa assim impressionante, né? Eu tô tocando muito nessa coisa do evangélico porque sabe, o meu meio, né? Então eu acabo falando muito no que diz respeito a mim. Mas eu tenho visto, enfim, vários evangélicos nas redes sociais apoiando atos de tortura, falando coisas absurdas. Eu fico pensando assim, gente, o que Jesus passaria na mão dessas pessoas se ele realmente voltasse aqui, né? Nas mesmas condições em que ele veio antes, como homem, né? Ele seria crucificado de novo, né? Ele seria colocado numa cruz, talvez fizessem pior com ele. Talvez fizessem bem pior, porque ele seria muito mais torturado do que foi naquela época. Porque a coisa do amor é só um jogo de conveniências para todo mundo aparecer bonzinho domingo na hora, né, do culto. E no dia a dia? É isso que você quer mostrar para as pessoas? É isso que você quer trazer para o mundo? Ao invés de você ser o sal da terra e a luz do mundo, você está sendo torturador.
O cara que fala que bandido bom é bandido morto, o cara que é preconceituoso, porque existe preconceito sim, até mesmo dentro das igrejas, o fato da gente ter a cor da pele mais escura faz com que o tratamento seja diferente. Eu sou a prova viva disso. Não estou falando mal de Deus, não estou falando que Jesus tenha essa mentalidade, mas dentro das igrejas existem muitas pessoas preconceituosas. Então eu acredito que a gente precisa lutar contra esse tipo de postura. A gente precisa passar por cima de todo tipo de preconceito. Se for preconceituoso, show! Eu até não fiquei muito nessa coisa de ficar excluindo as pessoas, sabe? Porque tipo, não, vamos respeitar a opinião de cada um, mas não se trata de opinião, sabe? Se trata de um dilema moral do qual eu não estou conseguindo me livrar. Me faz mal ler determinadas coisas que vocês escrevem. Eu fico passando mal porque eu fico assim, gente, em que nível de ignorância essa pessoa está mensurada, está mergulhada, está inerte para ela conseguir ter essa visão deturpada de vida. Gente, vote em qualquer um, eu não estou aqui militando por A, B ou C. Vote em qualquer um, só não vote nesse homem. Vote em qualquer pessoa que não apoie o mal, que não apoie a tortura, que não seja preconceituoso, que não seja ruim, que não seja maledicente, que não seja racista, que não seja homofóbico, que não apoie a tortura. Vote em qualquer um que tenha mais ou menos alguns valores nos quais você acredita. E se você vai votar nele, se você realmente acredita em todas essas coisas que ele fala, né, naquele ferro e fogo, naquela coisa de conseguir a moralidade a todo custo. Quando você apoia um cara desse, né, seja ele ou qualquer outra pessoa, não estou me dizendo que seria só ele, mas quando você apoia um comportamento doentio, o grande problema não é só ele, o problema é você. E a gente tem que aprender a não fugir das nossas responsabilidades. Então, a partir do momento que você tem essa visão, você tem que entender que você tem um problema, tá? Você tem um problema e grave. Porque eu não vou dizer para você que o ser humano não tem preconceitos. Todos nós somos recheados e rodeados de preconceito. O que difere uma pessoa da outra é a forma como nós começamos a entender esses preconceitos e começamos a exorcizá-los das nossas vidas. Eu acho que ninguém nasce desconstruído, ninguém nasce com a cabeça, sabe, aberta, ninguém nasce entendedor de todas as coisas, senhor da razão. A gente nasce, a gente vai vivendo, aprendendo, colhendo coisas no nosso meio, mas a gente tem que ter a capacidade do raciocínio. Você precisa entender que essa é uma responsabilidade sua, essa é uma responsabilidade que diz respeito a você e que vai fazer toda a diferença no nosso país e nas nossas vidas. Não se esqueça que tudo o que a gente planta, a gente colhe. Então, seja de bom ou de ruim, tudo aquilo que você fizer, desejar, empreender, vai voltar para você. Então, se a gente puder abraçar coisas boas, causas produtivas, searas de crescimento, momentos em que a gente possa fazer a coisa acontecer, por que abraçar o ódio? Por que abraçar o desamor? E por que abraçar a intolerância? Eu conto com você, a minha parte eu estou fazendo. Mudando a minha cabeça, mudando meu coração e fazendo de tudo para que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Me diz agora, o que você está fazendo?